agora conversar sobre essa questão 29 de matemática da UESB de 2020. Ela foi anulada e eu acho que eu sei o motivo, eu não tenho certeza. Vocês colocam aí nos comentários quem souber exatamente o motivo. Na minha opinião, tem um erro aqui no domínio, no gabarito. Vamos lá. Seja R, aliás, vamos explicar logo esses símbolos aqui, né? O R significa reais, o R com asterisco significa os reais não nulos ou diferentes de zero, mesma coisa. O R com o mais embaixo são os não negativos, ele também inclui o zero, tá o zero e os positivos, são os não negativos. Aqui o R com o tracinho é o contrário de cá, né? Os reais não positivos. E aqui o tracinho, e quando tem um asterisco e o mais, significa apenas os reais positivos, porque aqui não tem nulo e não tem negativo, então é só o positivo. Então vamos lá, seja f, cujo domínio é dos reais positivos em reais, uma função real de variável definida por f igual a log de x, e considere ainda uma função h definida por h de x igual a 10 elevado a 2f de x. De acordo com a função h, pode-se afirmar que o seu domínio e sua imagem são iguais, respectivamente. Ele quer o domínio e a imagem da função. Vamos lá. Aí a gente pode colocar aqui f igual a log de x. X tem uma condição de existência aqui dos logaritmos. Quando não tem, primeiro, vamos colocar aqui. Quando não tem nada, significa que está na base 10. E esse x aqui, a condição de existência dele é que ele deve ser sempre maior que zero. Primeira condição de existência. Vamos continuar os cálculos. E agora, g de x. Ele fala que g de x é igual a 10 elevado a 2f de x. Elevado a 2f de x. Passando isso para cá, fica 10 elevado a 2 log de x na base 10. Isso aqui tem uma propriedade dos logaritmos. Vamos primeiro, para facilitar, passar f2. Outra propriedade do logaritmo, passa f2 para cá, fica x ao quadrado. E aqui tem uma propriedade. 10 elevado ao log na base 10, a gente pode, não é cortar, mas é parecido. É como se fosse cortar, mas não é exatamente cortar. Pega esse 10, corta e sobra o x ao quadrado. Então, g de x é igual a x ao quadrado. Isso aqui é uma propriedade. Quem não lembra é só dar uma revisada nas propriedades dos logaritmos. Vou explicar primeiro essa propriedade aqui. Não é difícil não. Bom, se eu digo que log de x na base 10 é igual a n, isso implica dizer que 10 elevado a n é igual a x. Ok. Como eu sei que o n é igual a log de x na base 10, a gente pode substituir. 10 elevado a log de x na base 10 é igual a x. Tá vendo? 10 elevado a n é igual a 10 elevado a log de x na base 10, porque n é igual a log de x na base 10, e isso é igual a x. É como se fosse a gente tivesse cortado e sobrasse só o x. Não é exatamente isso, mas é essa a lógica daqui. Essa aqui é a lógica certa. Bom, então g de x é igual a x ao quadrado. Tem uma função do segundo grau. Isso aqui é a coordenada cartesiana. Y, eixo y, eixo x. Quando a gente for calcular essa função, dá para perceber que é uma função desse tipo aqui, ó. Ela não tem termo independente, não tem o termo c. Então, o ponto que ela toca no eixo y é o zero. E outra, ela está centralizada porque ela não tem o b. Ela não tem o termo b, que é o x, ela só tem um x ao quadrado. E ela está centralizada, ela é como se fosse assim, ó. Quem não lembra como é que faz isso, é só dar uma revisada nas aulas de função do segundo grau. Então ela vai dar essa função aqui. Então dá para perceber aqui que o g de x é uma função de segundo grau. E o que pareceria primeiro? Se a gente fosse olhar o domínio seria os reais. E a imagem seria os reais diferentes, os reais não negativos, poderia ser o zero e os positivos.
aqui. E seria isso. Seria esse aqui se fosse assim. Mas tem um detalhe. A questão fala que o domínio original da função f de x é só os positivos. E isso a gente confirma também com a condição de existência do logaritmo aqui. Lembra que dessa condição? Que o x tem que ser sempre maior que zero. Então, essa parte de k, por causa dessa restrição, essa parte de k não existe. A função começa daqui. Vou redesenhar ela agora. Primeiro que ela não pode ser zero, vou fazer uma bolinha aberta no zero. Tá meio torta, mas não tem importância. E segue como ela seguiria aqui. Mas essa parte de k não existe porque o domínio dessa função não permite que o x seja nulo ou seja negativo. Então como é que fica o domínio? O domínio fica R mais, asterisco e mais, ou seja, os reais só positivos. Esse é o domínio. E a imagem também fica os reais só positivos, porque não pode ser o zero, porque o domínio não pode ser zero. O único jeito dessa função ter um y igual a zero é ela ter o x igual a zero, mas o x não pode ser zero, porque o domínio não permite, a condição de existência não permite. Então, a imagem é formada pelos números positivos e o domínio também. Que vai até o infinito. Imagem os reais não nulos e positivos, e que é o domínio. Eu não conferi com nenhum professor se é assim mesmo, mas se tiver algum erro, vocês botem aí nos comentários.